Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No programa de hoje, vamos conversar com Pedro Henrique de Cristo. Ele é professor visitante lá em Medellín, na universidade, também tem formação pela Universidade de Harvard e ainda é presidente do NAVE, que trata do novo Acordo Verde. E com ele vamos falar sobre chicotada climática. Você sabe o que é isso? Chicotada climática e vários outros temas ligados ao meio ambiente e também essas crises climáticas que nós estamos vivenciando e sentindo na pele. Seja bem-vindo, Pedro, ao nosso Espaço Cidadão. Como sempre, um prazer, Robson. Prazer tê-lo conosco e eu gostaria que você pudesse iniciar a entrevista, né, falando sobre o que é o NAVE. O NAVE é um instituto e um movimento que se dedica à criação e implementação do novo Acordo Verde, que nada mais é que é o projeto de transição climática e energética, como de adaptação aos eventos extremos que estamos vivendo cada vez mais, com a intenção de unir adaptação, mitigação e inclusão ao mesmo tempo. Muito bem. Antes de entrarmos em detalhes aqui da nossa entrevista, né, do que a gente está programado para falar, você está gravando comigo nesse momento. Eu estou aqui em Brasília, você está em Belém, na COP30, não é isso? Diretamente, bem colocado. A COP30 já começou aqui, tudo a todo vapor, o pessoal da prefeitura, o governo do estado, movimentos sociais, institutos, universidades, trabalhando em conjunto para ficar tudo pronto e ter uma COP não só muito linda, mas muito produtiva, né? Porque não é só a COP, é o legado pós-COP para Belém, para toda a Amazônia e para o Brasil. Sem dúvida, né? E quem sabe para o mundo também, né? Se nós tivermos resultados positivos saindo aí da COP30, né? Qual que é a expectativa que Perfeitamente. você tem, Pedro? A minha expectativa idealista é que a gente vai conseguir um acordo de transição energética e algum avanço nas finanças. E a realista, pela reunião de bom preparatória que tivemos agora, é que de fato o tema principal da COP será adaptação e resiliência. Por quê? Com a questão das guerras internacionais, o aumento do consumo de petróleo pelos exércitos, a influência do Big Oil, né, o grande petróleo no governo Trump, a gente está sofrendo agora com o aumento de subsídios para petróleo e essa lógica irracional, desde que a energia solar hoje é mais barata e tem mais investimento privado, é o que a gente precisa. Então, é um tema que está mais difícil de avançar. As finanças climáticas, que é uma questão de justiça climática e de justiça colonial, né? Os países ricos foram quem mais emitiram e que devem até financiar a transição dos países de desenvolvimento. É uma coisa muito complicada politicamente de avançar, especialmente nesse momento de incerteza e de guerra de tarifas. Entretanto, uma realidade que está acontecendo tanto para os cidadãos como para o setor privado e trazendo muita pressão para os governos, é a necessidade de resiliência e adaptação. Porque é inescapável o fato que a gente vai viver mais chuvas, mais secas, mais incêndios, ondas de calor, que é justamente o que você estava falando no começo do programa, chicotada climática, né? Que é você ter períodos prolongados de seca e de grande calor, seguidos de chuvas intensas, enchentes e vice-versa. Então, essa é a nova realidade do clima que estamos vivendo. É a natureza dando respostas cada vez mais duras, mais claras, né, em relação à forma como o homem está fazendo a sua intervenção nela, né, especialmente desde o período da Revolução Industrial, né, que vem se acelerando digamos assim, essa pancada que o homem tem dado no meio ambiente, né, e agora está vindo a chicotada como resposta, não é isso? Exatamente isso. A gente está vivendo uma série de guerras entre os homens, entre as civilizações, os países, mas a guerra principal que a gente nunca podia fazer é contra a natureza, né? E é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente só está vivo por causa dela. A nossa atmosfera, do seu pé até o céu, só tem 17 quilômetros e é uma camada muito fina, protege toda a vida, um sistema muito complexo. Temos ecossistemas como a Amazônia, o Círculo Polar Ártico, a corrente Atlântica Meridional, entre outros, as monções no Sudeste Asiático que controlam o clima. E a gente está destruindo os ecossistemas ao mesmo tempo que a gente está entupindo de carbono na atmosfera. Para você ter ideia, Robson, você bem colocou, a gente está com um aumento de temperatura que já bateu os 1,5 graus, né, que era o limite pós 1850, começo da era industrial. E apesar da natureza estar respondendo como uma febre contra os nossos erros, a verdade é que ela ainda está nos protegendo. Porque a última vez que a gente teve tanto carbono na atmosfera como hoje foi há mais ou menos 3 milhões de anos atrás e a temperatura era mais de 3 graus. Então a natureza ainda está, coloquialmente falando, segurando nossa onda para que a gente possa arrumar uma solução. Em resumo, existe aí a presença de vários profissionais, né, que tratam dessa questão do clima, né,
de maneira técnica contra o negacionismo climático, né, discutindo esse tema, né, e vendo o que é que pode ser feito. Aliás, parece que o que deve ser feito, todo mundo já sabe. Agora, me falta vontade política, falta compromisso. Eu me recordo, né, que entre a reunião, sai reunião, né, em várias partes do mundo, vem Acordo de Paris, teve Eco 92 no Brasil, agora a gente com a COP30 em Belém, né, mas parece que na prática não tem, digamos assim, tanto avanço, né? Você acha que dessa vez vamos ter algo de concreto? Você tocou no ponto principal. Todas as soluções tecnológicas necessárias para a transição energética, adaptação e regeneração ambiental nós já temos. É uma questão de falta de liderança política. E o que a gente precisa agora é da pressão popular dos cidadãos, movimentos sociais e do setor privado das empresas também. Porque se você for olhar, claro que o mais importante são as pessoas, mas a gente tem que entender, você é um cientista político de primeira, que a gente tem que articular as demandas da população e do capital. E no meio do capital, o único setor que vai ganhar com a crise climática e por um curto período de tempo é o do petróleo, gás e carvão. E 99% do mercado vai sair totalmente prejudicado. Teve um relatório recente do Fundo Soberano da Noruega, o Norges Bank, que falou que SG acabou, né? E que resiliência tem que ser uma coisa intrínseca aos investimentos nos ativos, assim como a transição energética. Porque senão, em meio século, não vai ter mais mercado. Então, a gente está vendo uma questão de sobrevivência e a gente se preocupa muito, apesar de todos os avanços do governo Lula atual, com a inclusão social, a questão do aumento do salário, a luta pelo aumento de investimentos sociais, de que a questão climática ficou de lado. Não é uma coisa que é legal ser feita, pode ser deixada para depois. A gente já passou do limite e a gente precisa de uma liderança brasileira nesse tema, até porque essa é a nossa vocação. Nós somos uma superpotência de miscigenação humana e de condições naturais. Então, ninguém melhor que o Brasil para liderar o clima, ainda mais um país que é não violento internacionalmente como o nosso, que pela Constituição não pode ter uma bomba atômica. Aí a gente fazendo petróleo, poço de petróleo, estão abrindo novas bombas atômicas, na verdade, contra a atmosfera. Sem dúvida, né? E para finalizar essa questão aí sobre COP30, né, e você falando sobre a liderança interna, né, é uma dificuldade muito grande, até de governabilidade do próprio presidente Lula, né, nesse terceiro governo, né, porque não tem maioria no Congresso, e nós sabemos que existem bancadas, né, além da bala, da Bíblia e do boi, como é dito, né, tá lá a bancada do boi, no meio disso está a bancada do agro, né. Há setores mais conscientizados que sabem que podem ser prejudicados, se não cuidar do clima, do meio ambiente, da natureza, se não tratar como deve ser tratado tecnicamente, né? Mas, por outro lado, há aqueles que estão preocupados com o lucro imediato. Essa é uma realidade não só interna ao Brasil, nessa área do agro, mas em várias outras, como também tem uma realidade de fora. Mas olhando aqui para dentro de casa, né, você acredita, né, que realmente nós temos condição de mudar essa realidade? Existe, por exemplo, participando de uma COP30 em Belém, como você está, representantes desses setores para ver se eles de uma vez por todas, entendem a importância de tratar a natureza com muito mais cuidado? Sim, são alguns pontos, né? A primeira coisa é que, apesar de não ter o Congresso, o presidente tem mecanismos constitucionais como medida provisória que podem avançar várias pautas. A gente sabe que o próprio Fernando Henrique fez muito uso disso, ele também nos primeiros mandatos. E eu acho que o presidente, apesar de toda a sua sabedoria política, teve um erro de cálculo, de que essa frente ampla se comportaria como nos seus dois primeiros governos, como a gente tem uma realidade muito mais extremista hoje. Outra questão muito importante em relação à questão do petróleo e agora do grande agro é que eles vivem muito de subsídios. Para você ter ideia, o petróleo tem o dobro de investimentos de subsídio do que investimento privado. E só a quantidade de subsídios em petróleo é duas vezes maior que todo investimento em educação no mundo. Então não é questão de lucro, de produtividade, gerar emprego. Não, é uma captura do Estado com financiamento desses políticos de extrema direita, como você está falando, que botam pressão no Estado para dar recursos públicos que deviam estar usando para a população e para a transição energética e adaptação. Então, é uma questão de liderança. O presidente tem mais um ano até o fim do seu primeiro mandato. E ele tem que comprar essa maneira de dizer, não, eu governo aqui pelas pessoas. E hoje governar pelas pessoas, acima de tudo, é não deixar a gente ferver no meio desse clima. Tá, e o Rio Grande do Sul, mais uma vez, né, com essa resposta muito forte. E eu queria que você me falasse um pouco, Pedro, né, sobre essa questão da chicotada climática, né, que é o tema principal da nossa entrevista, né, por que é que ela está acontecendo? E você pode dar exemplos aqui no caso do Brasil? Sim, com certeza. Essa chicotada climática vem de um fenômeno chamado volatilidade hidroclimática. Quer dizer o quê?
O grande problema da crise climática é que você tem água de menos, água de mais, calor de menos e calor de mais. Então, temos vários exemplos. O próprio Rio Grande do São os Sul, extremos climáticos, né? no mesmo território, né? Porque a gente vive numa faixa de temperatura que o ser humano desenvolveu chamada de caixinhos dourados, que é uma muito pequena, existiu poucas vezes na história e a gente tem que cuidar muito dela. Então a gente vê desde o Rio Grande do Sul até o sertão de Pernambuco, por exemplo. Em 2023, o Rio Grande do Sul viveu a maior seca do mundo, junto com o norte da Argentina, o Paraguai, o Uruguai e os estados do sul e da parte do sul do centro-oeste. Em 2024, teve recordes de chuvas, piores desastres de enchente na história do país, destruindo a bacia do Guaíba, 252 municípios que não foram recuperados estão de novo debaixo d'água. Você vê a mesma coisa em Cabrobó, que é a cidade da última adutora do Rio São Francisco, né, que é na beira do rio, que ela sofre ao mesmo tempo um processo de desertificação, só que quando chove alaga a cidade inteira. Então, ninguém vai escapar disso. Los Angeles, que sofreu aqueles grandes incêndios depois de onda de calor e seca, em sequência teve grandes chuvas, e aí mistura dos incêndios que tem vários elementos cancerígenos que vêm na chuva e contaminam o lençol freático. Então, a gente tem que cuidar dessa questão por uma questão de sobrevivência. Agora, Robson, eu acredito que a gente tem uma oportunidade, apesar de todos esses dramas. Porque o ser humano, infelizmente, a gente é muito inteligente, mas só age quando está lascado, como a gente diz no Nordeste. Então, o caminho de entrada para fazer a grande transição climática e generação é a resiliência, a necessidade de adaptação pela sobrevivência, e é isso que a gente tem que apostar. E acabar com o mito que a indústria do petróleo quer dizer, que ou faz resiliência ou faz transição, não. Faz resiliência e faz transição. A gente, por exemplo, fez uma estrutura multifuncional de resiliência lá em Cabrobó, que é um parque esponja, que quando chove absorve a água, mas que ele é empoderado por uma usina de 1 megawatt de energia solar, que alimenta um sistema de bombas de coleta, tratamento e reuso de água e armazenamento. Quando está quente e seco, espreme a água de volta para cima da superfície com a vegetação, controlando umidade e temperatura, trazendo conforto climático. E já que a gente vai fazer tanta obra de adaptação e mitigação, por que não transformar esses lugares em lugares melhores, né? Fazendo a inclusão. Pois é, né? Você vê a forma como as cidades foram desenhadas ao longo do tempo, né? Foram desenhadas mais para carros, né? Para veículos automotivos, e aí boa parte delas, inclusive, é completamente asfaltada. Então a chuva, a água, na verdade, né? Ela nunca para, ela vai encontrar algum lugar e termina depois gerando um problema, né? Perfeitamente. O século XX foi dos carros, o século XXI tem que ser o do desenho urbano para a água, né? Mover água, armazenar, reutilizar com inteligência, usar ela para controle climático. E a gente é capaz de fazer isso, porque quando a gente construiu as cidades para os carros, fizemos vários sistemas, massivas obras de engenharia, túneis elevados, túneis subterrâneos, sistemas de controle, comando e controle como os Minhocão em São semáforos. Paulo e tantas outras coisas que a gente vê aí, né? Tem de tudo, né? Exatamente. Então, se a gente já fez isso para os carros, a gente consegue fazer para a água. Agora, é uma decisão política e um alinhamento dos incentivos para o setor privado. Agora, Pedro, me fala uma coisa, como é que você vê a possibilidade de solucionar situações como essa? Imagina São Paulo ou tantas outras cidades que está completamente entupida de asfalto para todo lado. A solução é o quê? Arrancar o asfalto e botar um solo permeável, né? Ou por onde é que passa, digamos assim, a solução para um problema tão gigantesco? Você falou parte da solução. Uma grande parte da solução eles chamam em inglês ungrain, né? Que é descinzentar, vamos falar em português. Los Angeles, Nova York estão fazendo isso. Paris fez muito, quer tirar asfalto, botar vegetação, sistema de drenagem. Junto com isso, parques alagáveis, que é parte dessa lógica, mas também redes de água subterrânea, de concreto e materiais duros. Então é um mix de soluções, mas sempre com a lógica de mover a água, proteger as pessoas e armazenar essa água para nos períodos de seca e calor a gente usar tanto para controlar a umidade como temperatura. E existem projetos viáveis para isso, né? Ou precisaria de estudos a respeito? Sim, uma coisa muito importante dos projetos de urbanismo climático, como a gente chama, é que elas são normalmente entre 5 e 7 vezes mais baratos que os projetos tradicionais de concreto armado, porque o mais duro são esses materiais duros, né? E é muito importante fazer os estudos prévios antes das obras. A gente sabe hoje, tem estudos do Banco Mundial que mostram que o custo da inação é de 5 ou 8 vezes o custo da ação. E depois do furacão Helene, na Carolina do Norte, ano passado, chegou a 18 vezes. Entretanto, mesmo que a gente faça a coisa certa, a gente sabe que isso vai ser um grande investimento, que é a grande transformação urbana, territorial e infraestrutural de resiliência que vai ter que ter no mundo. Então, para a gente fazer de forma cirúrgica, a gente precisa fazer modelagem, que a gente chama modelagem 4D, né, essas quatro dimensões, x, y de profundidade, altura, largura e tempo, para entender os caminhos das águas, o comportamento delas nas enchentes, e aí fazer intervenções muito precisas e o mais economicamente viáveis. Isso tudo, a beleza dessa nova tecnologia é que você pode fazer 10 versões de projeto para o mesmo território, testar as 10 nessa tecnologia e ver qual funciona melhor.
Então, quando você vai para a obra, você não faz mais tentativa e erro. Você já vai cirurgicamente fazer o que é necessário com o menor custo possível. Em que lugares do mundo ou até do Brasil isso já foi feito e deu resultado positivo? Por incrível que pareça, o primeiro lugar do mundo que essa tecnologia foi aplicada e o projeto foi feito, está no processo de construção do parque, foi em Cabrobó, em Pernambuco, no sertão de Pernambuco do Vale de São Francisco, Olha, com a equipe brasileira, junto com o pessoal lá de Nova York e da Colômbia e do Chile. que E agora está maravilha, sendo né? disseminado para o mundo inteiro. Muito, por exemplo, assim, em que parte do mundo está chegando essa forma de se redimensionar o curso da água, né? Digamos assim, refazer o seu caminho. Os grandes exemplos, né, são nossos parceiros da Holanda, empresas como a de engenharia Witt Boas, que são os maiores especialistas de engenharia territorial e gestão de recursos de risco hídrico, que a Holanda tem muita água, né? 40% do país está debaixo do nível do mar, sofreram trauma de várias enchentes, então eles aprenderam a lidar com muita água, justamente abrindo o caminho para os rios, abrindo bolsões de água, parques alagáveis e convivendo com a água como uma realidade. E outro exemplo na chicotada de quem lida melhor com pouca água e muito calor é Singapura, né? Então, Singapura fez todo um processo de esverdear o país, tanto que todo telhado em Singapura ou tem que ter vegetação ou tem que ter usina solar. Então, são maneiras de você controlar. O melhor aliado da natureza, a melhor infraestrutura que existe de controle climático são as árvores, né? E junto com as águas. Então, quanto mais árvore e água a gente tiver, claro, com desenho urbano de ponta e transição energética, a gente consegue chegar lá. Sem dúvida. Eu gostaria que você falasse sobre números, sobre dados que nós temos sobre enchentes, né, para que as pessoas compreendam mais, né, a dimensão disso tudo que acontece, os prejuízos. Nos últimos 10 anos, comparado aos 10 anos anteriores, a quantidade de enchentes no Brasil mais que dobrou. Hoje a gente tem em torno de 402 enchentes na última década, antes era menos da metade que isso. Ondas de calor, a mesma coisa. Então o que a gente está vendo é que a intensidade, não só a intensidade, mas a frequência está aumentando muito, né? O evento que a gente teve no Rio Grande do Sul ano passado diziam que era um evento de cada século. A gente já está tendo uma enchente semelhante agora. E tem um grande problema, Robson, que quando vai ocorrendo esses desastres climáticos, né? Que não são desastres naturais, são desastres influenciados pelo homem, pelo jogar petróleo na atmosfera e ferver a atmosfera. A gente tem um problema que quando a água das serras, da Serra Gaúcha, por exemplo, desce lá para o Vale do Guaíba, traz muitos detritos e solo, né, areia, e isso vai tornando a bacia do rio, a profundidade mais rasa, vão criando ilhas, e aí o que acontece? Quando chove é mais fácil alagar. A Então, água vai escoando para os outros lugares, né? vai entupindo mais ainda, porque A encheu de água vai detrito lá procurando o embaixo. seu destino. É. É como uma banheira, você jogar um monte de areia da praia na banheira e jogar água, ela vai transbordar mais rápido. Então é isso que a gente Mesmo está que você vivendo. jogue a mesma quantidade de água, o mesmo que a chuva aconteça na mesma proporção que outros momentos, mas hoje está caindo muito mais chuva do que antes, em alguns determinados lugares e momentos também, né? Aí você tem, digamos assim, uma duplicação dessa tragédia, né? Exatamente. E a inação só vai piorando a situação e cada chuva vai se tornando cada vez pior. E quais são as vantagens dessa possibilidade de fazer um novo redesenho das cidades brasileiras, né, mesmo com toda essa movimentação que se faz na infraestrutura, com os custos que isso gera, como é que você avalia, né, as vantagens para que as pessoas compreendam, né, que vale a pena realmente tocar nesse assunto e partir para a prática? Então, uma coisa muito interessante, além, claro, do benefício de sobrevivência, né, e transição climática, é que a gente está vivendo uma fase de automação dos empregos com a IA, principalmente, né? Então, muitos profissionais. Inteligência artificial. Isso, muitos profissionais vão perder seus empregos, a possibilidade de reinserção. E o setor que tem mais possibilidade de novos empregos é o de urbanismo climático e setor de construção verde. É projetado que no mundo em torno de 358 milhões a 420 milhões de novos empregos possam ser gerados com essa transformação urbana, infraestrutural e territorial do urbanismo climático e a gestão e manutenção desses espaços urbanos novos. E uma coisa muito importante que eu gosto de dizer para todo mundo é que já que a gente vai ter que fazer essa inescapável transformação urbana, estrutural e territorial, de resiliência, de transição energética, por que não aproveitar e fazer desses lugares melhores, né? Mais inclusivos, mais integrados, de mobilidade, de conexão digital, com oportunidades de crescimento profissional, cultural, educação. Então, a gente pode aproveitar esse grande problema e transformar numa grande oportunidade para quando sair dessa transição, sair melhor do que quando a gente entrou. De um modo geral, Pedro, como é que está, digamos assim, a consciência em relação a essas questões por parte do Ministério do Meio Ambiente,
do Brasil e também até das secretarias estaduais de meio ambiente no nosso país. Eu acho que existe muita boa vontade, só que a política tem uma naturalização de um certo feudalismo de setores, né? Então existem grupos políticos se fecham e chamam só os seus profissionais, e isso é normal, acontece no mundo inteiro. Mas a gente vive um momento histórico em que o conhecimento que existe sobre as soluções tem que ser compartilhado com os melhores do Brasil, os melhores da Colômbia, os melhores dos Estados Unidos, da Europa, da China, da África. Todas as soluções que a gente for desenvolvendo para cada bioma, a gente tem que trazer. Então, é uma hora única que a colaboração mais do que nunca é necessária e é obrigatória. E eu acho que o pessoal do governo tem que entender que tem que trazer mais gente da sociedade civil, profissionais de todas as áreas, e não só arquitetos, urbanistas, engenheiros, mas cientistas políticos para criar novas governanças. Uma coisa muito importante, Robson, por exemplo, que as governanças atuais, municípios, estados, federações, são insuficientes para lidar com a crise climática. Porque, por exemplo, vai fazer um projeto de reconstrução e resiliência do Guaíba. Você tem que ter uma governança de toda a bacia do Guaíba, dos 252 municípios, não só de cada cidade separada do governo estadual. Então, é mais importante que nunca integrar-se com a sociedade civil, nacional e internacional, em redes de colaboração, e também trabalhar com interdisciplinariedade, né? E uma coisa fundamental sobre isso é que a gente vê movimentos muito importantes acontecendo, como os novos acordos verdes, no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Colômbia, no Chile. E a gente, como criou-se os partidos trabalhistas no mundo inteiro, a gente tem que criar os novos acordos verdes e colaborar para fortalecer em todos os lugares, ao mesmo tempo. Perfeito. Estamos chegando ao final da nossa entrevista com o Pedro Henrique de Cristo. Ele é arquiteto urbanista, né, é professor visitante da universidade lá em Medellín e também com formação em Harvard. Eu queria que você falasse se há algum ponto que nós não tocamos ainda que você considera importante compartilhar com quem nos ouve e nos assiste nesse momento em relação a esse problema da crise climática e até também falar algo mais aí a respeito da COP30, onde você está nesse momento em Belém. A primeira coisa que eu queria dizer é que a crise climática é o maior desafio existencial da humanidade e é um trabalho homérico que a gente tem que fazer. Só que a gente não pode desistir da esperança, não pode ser derrotista nem niilista, dizer, eu estava certo, vocês não sabiam. Pelo contrário, hoje 89% da população mundial quer ação climática, mas não tem a esperança de saber que é possível. Então a gente já tem as soluções. O que a gente tem que fazer é trazer soluções, esperança e trabalho concreto e resultados e cobrar nossos políticos, eleger novas lideranças e contar com profissionais como você, de comunicação, ciência política, advogados, economistas. Cada um pergunta-se muito: o que é que eu posso fazer? O que eu digo é: cada um faça o que pode, que juntando tudo que a gente pode fazer, vai dar certo. Um futuro viável existe e a gente depende disso. Sem dúvida. Muito obrigado pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, Pedro. Sempre um prazer, meu amigo. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.